A garçonete foi humilhada pelo gerente em um restaurante de luxo, e o milionário viu seu anel, o mesmo que ele deu à sua amada antes de ela desaparecer há 26 anos. O restaurante Giardino d'Oro brilhava como uma joia incrustada no coração da zona sul do Rio de Janeiro. Suas paredes exibiam um tom ocre suave, iluminadas por lustres de cristal que derramavam uma luz dourada sobre as mesas elegantemente dispostas com toalhas de linho branco. O tinir delicado das taças e o murmúrio das conversas preenchiam o ambiente com uma atmosfera de exclusividade que Helena Batista conhecia bem, mas da qual jamais se sentiu parte. Aos 42 anos, Helena ajustou o uniforme preto e branco pela 100ª vez naquela noite. Seus cabelos castanhos, presos em um coque discreto, já mostravam alguns fios grisalhos que ela não tinha tempo ou dinheiro para esconder. Apesar do cansaço que carregava nos ombros após 8 horas em pé, seu rosto ainda mantinha um sorriso gentil para os clientes. Um sorriso que raramente alcançava seus olhos. Batista, a voz cortante de Augusto Neves, atravessou o salão como uma navalha. Mesa 7, VIPs. Se você derrubar uma gota que seja, considere-se demitida. Helena engoliu em seco. Augusto, com seus 51 anos, ternos impecáveis e perfume caro demais, parecia ter um prazer especial em humilhá-la. Ela assentiu silenciosamente, segurando a bandeja com taças de champanhe entre os dedos calejados. Por Gabriela, pensou ela, como um mantra. Sua sobrinha estava no último ano de direito, e cada centavo contava. A bolsa de estudos cobria apenas a mensalidade, mas os livros, o transporte e a comida, tudo isso saía do salário magro de Helena. Vale a pena. Ela repetia para si mesma quando seus pés doíam tanto que mal conseguia caminhar ao voltar para casa. A mesa 7 ocupava o melhor lugar do restaurante. Próximo à janela panorâmica que oferecia uma vista espetacular do Pão de Açúcar iluminado contra o céu noturno, Helena aproximou-se com passos leves, equilibrando perfeitamente a bandeja, como fazia há 15 anos. Foi nesse momento que o viu pela primeira vez. Eduardo Cavalcanti não era o tipo de homem que passava despercebido. Aos 49 anos, seus cabelos grisalhos nas têmporas apenas acrescentavam um ar de distinção ao rosto de traços fortes. O terno escuro sob medida não conseguia disfarçar os ombros largos de quem, apesar da rotina de executivo, ainda encontrava tempo para cuidar do corpo. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Helena. Olhos azuis intensos que pareciam carregar uma melancolia que destoava do sucesso evidente. "Com licença, senhores", Helena disse, começando a distribuir as taças. Seus movimentos eram precisos, resultado de anos de prática. A mesa estava repleta de homens de negócios celebrando algum acordo milionário que ela jamais compreenderia. A conversa fluía animada, com palavras como aquisição, fusão e mercado, sendo lançadas como bolas em um jogo no qual ela era mera espectadora. Tudo corria perfeitamente até que Augusto apareceu ao seu lado, sem aviso. "Senhor Cavalcanti, espero que esteja tudo do seu agrado." A voz de Augusto assumiu aquele tom meloso que Helena conhecia bem, reservado apenas para clientes que ele considerava importantes. A súbita proximidade de Augusto a fez recuar um passo, desequilibrando a bandeja. Em câmera lenta, Helena viu a última taça tombar, derramando o líquido dourado sobre a toalha branca. Algumas gotas respingaram na manga do terno de Eduardo Cavalcanti. O salão pareceu congelar. Sua incompetente. Augusto sibilou, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. "Peça desculpas ao senhor Cavalcanti agora mesmo." O rosto de Helena queimava de vergonha. 15 anos sem um único acidente. E agora isto? "Me perdoe, senhor." Ela murmurou, pegando rapidamente um guardanapo para limpar as gotas no terno de Eduardo. "Está tudo bem." A voz de Eduardo era profunda e estranhamente calma. "Foi apenas um acidente." "Acidente?" Augusto riu, um som frio e sem humor. "Incompetência, isso sim. Não se preocupe, senhor Cavalcanti. O valor da lavanderia será descontado do salário dela." Helena abaixou a cabeça, sentindo-se menor que nunca. Enquanto começava a limpar a mesa, seus dedos tremiam ligeiramente enquanto recolhia os cacos da taça quebrada. "Isso não será necessário," Eduardo afirmou com um tom que não admitia contestação. "Foi um acidente sem importância." Augusto empalideceu visivelmente, forçando um sorriso. "Como quiser." "Senhor."
De qualquer forma, ela será devidamente advertida. As últimas palavras carregavam uma promessa que fez Helena estremecer internamente, curvando-se para recolher os últimos cacos. Helena sentiu algo escorregar de dentro do uniforme. O delicado anel de esmeralda que sempre carregava pendurado em uma corrente fina balançou no ar por um momento. Escapando de seu esconderijo habitual, com um movimento rápido, ela o escondeu novamente, mas não antes que Eduardo o visse. Os olhos azuis do empresário se arregalaram em choque. Por um instante, o homem elegante e controlado pareceu perder completamente a compostura. Esse anel, ele murmurou. Quase inaudível, Helena fingiu não ouvir, apressando-se em terminar a limpeza. Seu coração batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Senhorita, a voz de Eduardo a alcançou enquanto ela se afastava. Por favor, um momento. Helena parou, virando-se lentamente. Eduardo agora a olhava com uma intensidade perturbadora, como se tentasse enxergar além dela, através do tempo. Sim, senhor. Esse anel, ele repetiu, a voz ligeiramente trêmula. Poderia me mostrar? A pergunta soou como um tiro no peito de Helena. O anel era seu segredo, a única conexão com um passado que ela havia jurado proteger durante 25 anos. Manteve-o escondido, próximo ao coração, um lembrete constante de uma promessa feita a uma irmã que apareceu na sua porta em uma noite chuvosa, apenas para desaparecer novamente na escuridão. É apenas uma bijuteria barata, senhor. Mentiu, apertando o cordão por cima do uniforme. Nada que valha a sua atenção. Eduardo se levantou, aproximando-se dela com passos lentos, ignorando os olhares curiosos dos outros executivos à mesa. Por favor. Havia um tom de súplica em sua voz, que não combinava com sua postura imponente. Preciso ver esse anel. Helena sentiu o peso do olhar de Augusto sobre eles. Qualquer recusa mais enfática poderia custar seu emprego, e ela não podia se dar a esse luxo. Com dedos trêmulos, ela puxou o cordão de dentro do uniforme, revelando o pequeno anel de esmeralda. A reação de Eduardo foi imediata. Sua respiração ficou visivelmente alterada, e um lampejo de dor cruzou seu rosto. Por um momento, Helena achou que ele fosse desabar. Onde? Ele engoliu em seco, buscando compostura. Onde conseguiu isso? A pergunta pairou entre eles como um abismo repentinamente aberto. Helena sentiu o peso dos últimos 25 anos pressionando seus ombros. Todas as noites em claro. Todas as mentiras contadas para proteger Gabriela. Todos os sacrifícios feitos em nome de uma promessa. Era da minha irmã, respondeu finalmente, a voz quase um sussurro. Sua irmã. Eduardo repetiu, como se cada palavra fosse uma revelação dolorosa. Qual o nome dela? Helena hesitou, seus dedos apertando instintivamente o anel, como sempre fazia nos momentos de ansiedade. Havia algo nos olhos daquele homem. Uma dor tão familiar que a desconcertou. Elisa, disse por fim. Elisa Batista. O nome caiu entre eles como uma bomba silenciosa. Eduardo Cavalcante empalideceu como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse. Elisa. Ele repetiu. E havia tantas emoções em sua voz que Helena não conseguia distingui-las. Depois do jantar, precisamos conversar. O restaurante havia esvaziado quando Helena finalmente conseguiu se sentar à mesa com Eduardo Cavalcante. Apenas alguns funcionários permaneciam, limpando discretamente o salão, lançando olhares curiosos na direção deles. Augusto havia tentado ficar, mas Eduardo solicitou privacidade com uma firmeza que não admitia questionamentos. Helena apertava nervosamente o cordão com o anel contra o peito. O uniforme, após um dia inteiro de trabalho, parecia pesar toneladas sobre seus ombros cansados. Você se parece com ela. Eduardo quebrou o silêncio, sua voz carregada de emoção contida. Tem os mesmos olhos. Conheceu minha irmã. Helena perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Eduardo respirou fundo, como se buscasse forças para reviver memórias enterradas há muito tempo. Sim, conheci Elisa há 26 anos. Nós nos amávamos. As palavras pairaram sobre a mesa como fantasmas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante todos esses anos, o mistério do pai de Gabriela permaneceu sem resposta. Seria possível? Esse anel, Eduardo continuou. Eu o dei a ela em nosso último encontro,
Era da minha avó, uma relíquia de família. Helena tocou o pequeno objeto que carregara próximo ao coração por tantos anos. Nunca imaginara seu verdadeiro valor, nem o que representava. O que aconteceu com Elisa? Eduardo perguntou, seus olhos azuis suplicantes por respostas. Por favor, preciso saber. Helena hesitou. Era como se o tempo tivesse recuado, levando-a de volta àquela noite chuvosa, 25 anos atrás. A chuva caía impiedosamente quando as batidas desesperadas na porta acordaram Helena. Aos 17 anos, sozinha no pequeno apartamento deixado pelos pais falecidos, ela não esperava visitas, muito menos sua irmã Elisa, que havia desaparecido 7 meses antes. Meu Deus, Elisa! Exclamou. Quase não reconhecendo a figura encharcada e abatida à sua frente, Elisa entrou cambaleando, seus olhos assombrados por um terror que Helena jamais esqueceria. Em seus braços, um pequeno embrulho se mexia. Uma bebê. Helena sussurrou incrédula. Minha filha. Elisa respondeu com voz rouca. Você precisa ficar com ela, Helena. Precisamos protegê-la. Do quê? De quem? Elisa, por favor, me explique. Mas Elisa apenas tirou a corrente do pescoço, onde pendia o pequeno anel de esmeralda. Guarde isto. Um dia talvez ela precise saber. Antes que Helena pudesse exigir mais explicações, Elisa beijou a testa da bebê e entregou-a à irmã. Chame-a de Gabriela. Cuide dela como se fosse sua. Não conte a ninguém sobre esta noite, entendeu? Ninguém pode saber. E assim como chegou, partiu na tempestade. 3 dias depois, a polícia bateu à porta de Helena. Um corpo havia sido encontrado nas encostas de uma estrada. Identificaram como Elisa pelos documentos, mas o estado do corpo após o aparente acidente tornava impossível um reconhecimento visual. Helena, sozinha e apavorada, com uma bebê recém-nascida nos braços, aceitou a versão oficial. Sua irmã estava morta. Elisa morreu há 25 anos. Helena disse finalmente, sua voz um fio. Um acidente de carro. Segundo a polícia, a dor que atravessou o rosto de Eduardo era quase física. Seus ombros largos pareceram encolher sob o peso da notícia. Mesmo que algo em seus olhos indicasse que ele já suspeitava desse desfecho, eu procurei por ela durante anos, confessou ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Depois que ela desapareceu, contratei detetives, busquei em hospitais, delegacias, nada. Helena observou o homem à sua frente. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça terrível. Quando foi a última vez que a viu? Perguntou. Março de 1999. Tínhamos um plano para fugir juntos. Eduardo disse, seu olhar perdido em memórias. Eu estava começando minha empresa, enfrentando oposição ferrenha da família Neves, especialmente do velho Sebastião. Elisa e eu planejávamos recomeçar em São Paulo. O nome Neves provocou um tremor involuntário em Helena, seu atual patrão, Augusto, filho de Sebastião. Seria coincidência. Elisa nunca apareceu no ponto de encontro, continuou Eduardo. No dia seguinte, recebi um bilhete, supostamente dela, dizendo que tinha mudado de ideia, que não poderíamos ficar juntos. Mas a letra, eu nunca acreditei que fosse dela. Ela estava grávida. Helena revelou, observando atentamente a reação dele. Eduardo congelou. A cor abandonou seu rosto por completo. Grávida, repetiu, quase sem voz. Quando ela apareceu na minha porta naquela noite, trazia uma recém-nascida nos braços. Minha sobrinha, Gabriela. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Eduardo parecia incapaz de processar a informação. Tenho uma filha, murmurou finalmente, sua voz embargada de emoção. Uma filha com Elisa. Não posso afirmar com certeza que seja sua. Helena respondeu cautelosamente. Elisa nunca mencionou o nome do pai. Quando nasceu, 5 de outubro de 1999, Eduardo fez um cálculo mental rápido. Coincide, ele sussurrou. O tempo de gestação coincide perfeitamente com nosso último encontro. Ele procurou algo no bolso interno do paletó e retirou uma carteira, de dentro dela. Puxou uma foto antiga e desbotada. Entregou-a a Helena. Esta é Elisa. E eu. Nossa última foto juntos. Helena sentiu o coração apertar ao ver sua irmã, jovem e radiante, abraçada a um Eduardo visivelmente mais jovem.
Elisa sorria com aquela mesma confiança que Helena sempre invejara. Em seu dedo, claramente visível, o anel de esmeralda brilhava. Nunca vi Elisa tão feliz quanto naquela época, comentou devolvendo a foto. Eu também não. Eduardo guardou a foto com cuidado. Há mais alguma coisa que possa me contar? Qualquer detalhe daquela noite, qualquer coisa que Elisa tenha dito, Helena ponderou. Havia algo que a incomodava há anos, algo que nunca conseguiu explicar. Ela estava aterrorizada, admitiu. Não era apenas medo, era pânico. Disse que precisávamos proteger Gabriela, mas não explicou de que ou de quem. Eduardo franziu o senho. Sebastião Neves? Murmurou. Ele sabia sobre nós. Chegou a me ameaçar. Disse que eu nunca teria Elisa. Augusto Neves é filho dele. Helena observou. E meu chefe há 3 anos. Um brilho de alarme passou pelos olhos de Eduardo. Coincidência demais, concluiu ele. Precisamos ter cuidado. Helena, se existe alguma conexão... Não estou entendendo, interrompeu ela. O que a família Neves teria a ver com o desaparecimento da minha irmã? Sebastião era um homem perigoso e obsessivo. Faria qualquer coisa para destruir concorrentes. E eu estava ameaçando seu império comercial. Eduardo explicou. Baixando a voz, sempre suspeitei que ele tivesse algo a ver com o desaparecimento de Elisa, mas nunca consegui provar. Helena sentiu um frio na espinha. Durante anos, trabalhou para o filho do homem, que possivelmente tinha ligação com a morte de sua irmã, sem sequer desconfiar. E Gabriela? Eduardo perguntou. Sua voz suavizando. Como ela é? Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado de Helena pela primeira vez naquela noite. Brilhante, determinada, está quase se formando em direito. Tem um senso de justiça que me lembra Elisa. Ela fez uma pausa. E tem seus olhos. Eduardo engoliu em seco, visivelmente emocionado. Quero conhecê-la, disse decidido. Se ela realmente for minha filha, precisamos ir com calma. Helena advertiu. Gabriela cresceu acreditando que eu sou sua mãe. A verdade será um choque para ela. Eduardo assentiu, compreendendo a delicadeza da situação. Claro, tem razão, mas prometa que me permitirá conhecê-la, mesmo que seja apenas como um amigo da família por enquanto. Helena hesitou. Toda sua vida havia sido construída em torno da proteção de Gabriela. Permitir a entrada de Eduardo nesse universo, cuidadosamente preservado, representava um risco enorme. Mas ao mesmo tempo, se ele realmente fosse o pai, prometo, disse finalmente. Mas precisamos ser discretos. Se sua suspeita sobre os Neves estiver correta, não podemos chamar atenção. Eduardo concordou, estendendo a mão sobre a mesa para tocar levemente os dedos de Helena. Obrigado por cuidar dela todos esses anos, disse, com sincera gratidão. Prometo que não vai se arrepender de confiar em mim. Enquanto isso, do outro lado do restaurante, Augusto Neves observava a cena com interesse crescente, suas mãos apertando com força o celular onde acabara de discar um número. Temos um problema, disse a pessoa do outro lado da linha. O Cavalcante, ele encontrou a garçonete. A chuva fina caía sobre o Rio de Janeiro, quando Eduardo Cavalcante entrou no escritório discreto no centro da cidade. O lugar não tinha placa na porta, apenas um número desbotado. Era assim que Vicente Moraes preferia. Sem chamar atenção, aos 65 anos, o ex-policial tinha a reputação de ser o melhor investigador particular da cidade. Discreto, eficiente e, acima de tudo, incorruptível. Vejo que o tempo não mudou seu gosto por lugares charmosos, Vicente, brincou Eduardo, removendo o casaco úmido. Vicente sorriu por trás da barba grisalha, apontando para uma cadeira gasta. Quando se procura a verdade, meu amigo, o luxo só atrapalha. E então, o que traz o grande Eduardo Cavalcante, a minha humilde toca depois de tantos anos? Eduardo sentou-se, passando a mão pelos cabelos úmidos. Preciso que investigue um caso antigo, um desaparecimento de 25 anos atrás. Vicente ergueu as sobrancelhas espessas. Elisa Batista? Arriscou, surpreendendo Eduardo. Como você? Sou velho, não senil. Você quase virou a cidade de cabeça para baixo procurando por ela. Nunca vi você tão obcecado. Eduardo tirou do bolso a foto antiga dele com Elisa.
seguida por outra mais recente. Esta é Helena Batista, irmã de Elisa, e esta mostrou uma terceira foto. Tirada discretamente do perfil de Gabriela nas redes sociais, é Gabriela, supostamente sobrinha de Helena. Mas acredito que seja minha filha com Elisa. Vicente assobiou baixo, analisando as fotografias. A semelhança é impressionante, comentou, observando o rosto jovem de Gabriela. Mesmos olhos que os seus, mesma linha do queixo, e a boca, da mãe, completou Eduardo, com um nó na garganta. O investigador organizou as fotos sobre a mesa gasta. Por onde começamos? Quero tudo. O suposto acidente que matou Elisa, registros médicos, testemunhas, e também quero saber mais sobre Helena e Gabriela. Como vivem, onde moram? E os Neves? Perguntou Vicente, levantando os olhos. Ainda suspeita do envolvimento deles. Eduardo tensionou-se visivelmente. Helena trabalha no restaurante de Augusto Neves há 3 anos. Coincidência demais, não acha? Vicente rabiscou algumas notas em um caderno. Vou começar imediatamente. Mas, Eduardo, estamos falando da família Neves. Mesmo com o velho Sebastião morto, eles ainda têm poder. Devemos agir com extrema cautela. Eduardo assentiu, levantando-se. Uma última coisa, Vicente. Helena mencionou que quando Elisa apareceu com a bebê, estava aterrorizada. Se ela estava sendo mantida em algum lugar. Vou verificar registros de propriedades dos Neves na época. Se eles a mantiveram escondida, deve haver algum rastro. Eduardo apertou a mão do velho amigo, sentindo-se pela primeira vez em anos, próximo de descobrir a verdade sobre Elisa. Mônica Cavalcante observou seu marido entrar no escritório da mansão. Claramente distraído, nos últimos dias, Eduardo parecia habitar outro mundo. Chegava tarde, saía cedo e passava horas trancado ao telefone. Não vai me dizer onde esteve? Perguntou, encostada na porta. Eduardo, sobressaltado, fechou rapidamente a gaveta onde guardara as fotos. Negócios. Mônica, estamos fechando o contrato com os chineses. Você sabe disso. Mônica avançou pelo escritório com a elegância felina que, aos 46 anos, ainda mantinha intacta. Seu cabelo loiro perfeitamente arrumado e o vestido Chanel impecável contrastavam com a aparência levemente desgrenhada do marido. Negócios não deixam marcas de batom na camisa, mentiu ela. Testando sua reação, Eduardo não mordeu a isca, apenas sorriu cansado. Não comece com isso de novo. Estou exausto. Mônica circulou a mesa, parando atrás da cadeira dele. Colocou as mãos em seus ombros, sentindo a tensão nos músculos. Bruno está preocupado. Você mal fala com ele ultimamente. A menção ao filho fez Eduardo suspirar. Bruno, com seus 17 anos, estava na fase mais complicada da adolescência. O relacionamento entre pai e filho, sempre difícil, tornara-se ainda mais distante nos últimos anos. Vou compensá-lo no fim de semana, prometeu sem convicção. Mônica inclinou-se, sussurrando perto de seu ouvido. O que está escondendo de mim? Eduardo, por um instante, ele pensou em contar tudo. Sobre Elisa, sobre a possibilidade de ter uma filha desconhecida, sobre as suspeitas envolvendo os Neves. Mas algo o deteve. Mônica vinha de uma família tradicional que mantinha negócios com os Neves há gerações. Sua lealdade seria testada. Nada que deva preocupá-la, respondeu, afastando-se sutilmente de seu toque. Mônica endireitou-se, sua expressão endurecendo por um segundo, antes de retomar a máscara de esposa perfeita. Como quiser, querido. O jantar será servido às 8, sozinho. Eduardo abriu seu notebook e digitou um e-mail para Helena, propondo um encontro para conhecer Gabriela. A verdade precisava vir à tona. Mas como revelar a uma jovem de 25 anos que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira, no pequeno apartamento em Botafogo? Helena encarava nervosamente o relógio da cozinha. Gabriela deveria ter chegado há 1 hora. Não era do feitio dela se atrasar sem avisar. Especialmente em uma sexta-feira, quando sempre jantavam juntas, o telefone tocou, fazendo Helena pular. Alô, Dona Helena Batista. Uma voz masculina, desconhecida. Sim, aqui é da recepção do Giardino Douro. O senhor, Augusto Neves, gostaria que a senhora comparecesse ao restaurante amanhã às 10 da manhã para uma reunião importante.
Helena franziu o senho. Amanhã é meu dia de folga. O Sr. Neves insistiu que é urgente. Disse que se trata de uma promoção. Promoção. Depois de 15 anos como garçonete, a palavra soava estranha, especialmente após o incidente com Eduardo Cavalcante. Estarei lá, respondeu desconfiada. Assim que desligou, a porta do apartamento se abriu. Gabriela entrou, os cabelos escuros molhados pela chuva, carregando uma pilha de livros. Desculpa o atraso, mãe. A biblioteca estava fechando e precisei implorar para a funcionária me deixar pegar estes livros para a monografia. Helena observou a filha. Não. Sobrinha. Movendo-se pela pequena sala, Gabriela tinha a mesma energia vibrante de Elisa. Mas os olhos, como não percebera antes, eram idênticos aos de Eduardo. Tudo bem, querida? Gabriela perguntou, notando o olhar fixo de Helena. Sim, só. Cansada, forçou um sorriso. Aconteceu algo interessante ontem no restaurante. Gabriela largou os livros e sentou-se à mesa da cozinha, aceitando o prato de comida que Helena lhe oferecia. Conta, foi algum famoso? Você vive servindo celebridades naquele lugar chique. Helena hesitou. Como introduzir Eduardo? Como preparar Gabriela para a avalanche que estava por vir? Conheci um empresário que... Bem, ele está interessado em oferecer estágios para estudantes de direito. Achei que você poderia se interessar. Não era exatamente uma mentira. Eduardo havia sugerido essa abordagem inicial para conhecer Gabriela sem revelar imediatamente a possível paternidade. Sério, os olhos de Gabriela brilharam. E... Qual empresa? Cavalcante Empreendimentos. Ele quer te conhecer amanhã para um café. Gabriela quase engasgou. Eduardo Cavalcante. O Eduardo Cavalcante quer me conhecer, mãe. Ele é um dos maiores empresários do país. Helena forçou outro sorriso, culpada pela meia-verdade. Ele ficou impressionado quando mencionei que você está no topo da sua turma. Preciso escolher a roupa perfeita, Gabriela exclamou, seu jantar esquecido. Isso pode mudar minha vida. Você não imagina o quanto, pensou Helena, com o coração apertado, na imponente mansão dos Neves, afastada do centro urbano do Rio. Augusto caminhava nervosamente pelo corredor que levava à ala leste. Uma seção da casa raramente visitada. Apenas ele e alguns funcionários de confiança tinham acesso àquela parte da propriedade. Como ela está hoje? Perguntou a enfermeira que saía de um dos quartos. Renata, uma mulher de meia-idade com expressão severa, balançou a cabeça. Agitada, desde ontem não para de desenhar. Augusto assentiu, dispensando-a com um gesto. Sozinho. Inseriu um código na porta e entrou silenciosamente. O quarto era amplo e luxuoso, decorado com cores claras e móveis elegantes. Janelas grandes davam para um jardim interno, permitindo luz natural, mas sem acesso ao exterior, numa poltrona junto à janela. Uma mulher de aproximadamente 49 anos estava sentada, desenhando compulsivamente num bloco. Maria, chamou Augusto, usando o nome que seu pai inventara décadas atrás. Como está se sentindo hoje? A mulher ergueu o olhar brevemente. Seus olhos, de um tom castanho esverdeado, pareciam sempre ligeiramente desfocados, como se enxergassem algo além da realidade imediata. Seu cabelo, outrora escuro como o de Helena, agora exibia mechas grisalhas. Sua pele clara mostrava poucas rugas, protegida que fora do sol durante tantos anos de reclusão. Estou desenhando, respondeu simplesmente. Sua voz suave. Augusto aproximou-se. Observando o desenho, era um anel. O mesmo anel que ela desenhava repetidamente nas últimas 24 horas. Um anel com uma pedra que ele supunha ser uma esmeralda. Um calafrio percorreu sua espinha. Havia algo no desenho, na súbita obsessão de Maria com esse objeto, que o perturbava profundamente. É bonito, comentou, tentando soar casual. Onde viu esse anel? Maria apenas continuou desenhando, como se não o tivesse ouvido. Depois de alguns minutos em silêncio, ela murmurou algo quase inaudível. Promessa. O que disse? Augusto inclinou-se, alarmado. Mas Maria apenas sorriu vagamente, perdida novamente em seu próprio mundo. Um mundo que Augusto temia estar começando a despertar após 25 anos de sono induzido. No bolso, seu celular vibrou. Era a confirmação.
Helena Batista havia aceitado o convite para a reunião no dia seguinte. Augusto sorriu. Em breve descobriria exatamente o que ela sabia. E o que Eduardo Cavalcanti queria com ela. O segredo que seu pai guardara tão zelosamente por décadas não seria revelado agora, não enquanto ele pudesse impedir. O Café Belvedere, com suas grandes janelas voltadas para o mar de Copacabana, era o lugar perfeito para um encontro discreto. Eduardo havia chegado meia hora antes, escolhendo cuidadosamente uma mesa afastada que oferecia privacidade sem parecer suspeita. Seu coração batia acelerado, como um adolescente em seu primeiro encontro. Mas não era um encontro qualquer. Hoje conheceria a jovem que poderia ser sua filha. Quando Helena e Gabriela entraram no café, Eduardo sentiu o impacto imediato, mesmo à distância. A semelhança era inegável. O modo como Gabriela inclinava levemente a cabeça ao falar, o gesto inconsciente de prender o cabelo atrás da orelha, pequenos detalhes que pertenciam a Elisa, preservados no tempo através da filha. Senhor Cavalcanti, Helena aproximou-se, tensa. Esta é minha. Gabriela. Eduardo levantou-se, estendendo a mão. Por um momento, temeu que sua emoção fosse visível demais. É um prazer finalmente conhecê-la, Gabriela. Helena fala muito bem de você. Gabriela sorriu, e Eduardo viu a si mesmo naquele sorriso. O prazer é meu, Sr. Cavalcanti. Não acredito que estou realmente conhecendo o homem que revolucionou o mercado imobiliário carioca. Por favor, Eduardo, corrigiu ele, indicando as cadeiras. Vamos nos sentar. Durante a hora seguinte, Eduardo observou Gabriela falar sobre seus estudos, suas ambições, seu desejo de trabalhar com direito empresarial. Era articulada, inteligente e determinada. Tinha os olhos dele, mas a força e a paixão de Elisa, impressionante, comentou sinceramente. Com seu talento, tenho certeza que irá longe. Helena permanecia silenciosa, observando a interação com visível nervosismo. Quando Gabriela se ausentou para atender uma ligação, Eduardo virou-se para ela. Ela é incrível, sussurrou emocionado. Elisa teria tanto orgulho. Ela tem, Helena respondeu, surpreendendo-o. Como assim? Helena hesitou. É apenas uma forma de dizer, Elisa. Vive através dela. De certa forma. Gabriela retornou animada. Era minha colega de faculdade. Consegui esticar o prazo de entrega da monografia. Eduardo aproveitou a deixa. Estava justamente dizendo à sua mãe que gostaria de oferecer a você um estágio em minha empresa. Seria uma oportunidade de aprender na prática sobre direito empresarial. Os olhos de Gabriela brilharam. Para ela, era apenas uma incrível oportunidade profissional. Para Eduardo e Helena, o início de uma aproximação que, em breve, revelaria verdades dolorosas. Seria um sonho realizado? Exclamou Gabriela. Quando posso começar? Helena olhou para Eduardo, um pedido silencioso em seus olhos. Ainda não. Vamos acertar os detalhes na próxima semana. Eduardo respondeu, compreendendo. Primeiro precisamos conhecer melhor um ao outro. Naquela mesma manhã, enquanto Eduardo conhecia a filha que nunca soubera ter, Augusto Neves aguardava impaciente na sala de reuniões do Giardino Doro. Consultou o relógio, 10h30. Helena estava atrasada, seu celular tocou. Ela não virá, senhor, informou o segurança que havia colocado para vigiar o apartamento de Helena. Saiu com a filha à meia hora. Pegaram um táxi para Copacabana. Augusto sentiu uma onda de irritação. Siga-as. Quero saber exatamente para onde foram e com quem se encontram. Desligando, fitou pela janela o movimento da rua abaixo. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Alguns segredos devem permanecer enterrados, Augusto, para o bem de todos nós. Seu celular vibrou novamente. Uma mensagem do segurança, uma foto de Helena e Gabriela entrando no Café Belvedere e sentado à mesa, aguardando-as, estava Eduardo Cavalcanti. A coincidência era incômoda demais para ser ignorada. Primeiro o anel, agora esse encontro. Augusto não acreditava em acasos. Decidido, discou um número raramente usado. Dr. Mendes, gostaria de discutir o caso da paciente Maria. Sim, preciso de sua opinião sobre uma possível transferência. Ao final do dia, Helena sentou-se na pequena sala de seu apartamento. Reunindo coragem, Gabriela cantarolava na cozinha, preparando um chá.
ainda eufórica com o encontro com Eduardo. Imagine, mãe, estagiar na Cavalcante Empreendimentos. Isso vai ficar incrível no meu currículo. E ele é tão diferente do que eu imaginava. Achei que seria arrogante, sabe? Mas ele parece genuinamente interessado no que eu penso. Helena respirou fundo. Gabriela, precisamos conversar. Algo no tom de Helena fez a jovem parar. Colocou as xícaras na mesa de centro e sentou-se ao lado da mãe. O que foi? Aconteceu alguma coisa. Helena pegou as mãos de Gabriela entre as suas, exatamente como fizera tantas vezes durante a infância, quando precisava explicar por que não podiam comprar um brinquedo ou por que precisavam mudar para um apartamento menor. Há algo que guardei de você por muitos anos, algo sobre sua origem. O sorriso desapareceu do rosto de Gabriela. O que está dizendo? Helena apertou suavemente as mãos da sobrinha. Gabriela, eu não sou sua mãe biológica. Sua mãe era Elisa, minha irmã mais velha. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Gabriela retirou lentamente suas mãos das de Helena, seu rosto uma máscara de choque e confusão. É algum tipo de piada. Não, querida. Elisa desapareceu quando estava grávida. 7 meses depois. Apareceu na minha porta no meio da noite. Entregou você nos meus braços. Deixou um anel e me fez prometer cuidar de você como se fosse minha filha. 3 dias depois, a polícia informou que ela havia morrido em um acidente. Gabriela levantou-se abruptamente, afastando-se como se Helena fosse uma estranha. Por que está me contando isso agora? Sua voz tremia. Por que esperou 25 anos? Eu queria protegê-la, Helena implorou. Elisa estava apavorada naquela noite. Disse que era perigoso, que precisávamos esconder você. Eu prometi guardá-la em segurança, criar você como minha. E meu pai? Gabriela perguntou, lágrimas começando a formar em seus olhos. Quem é meu pai? Helena hesitou. Não temos certeza absoluta ainda, mas acreditamos que seja Eduardo Cavalcante. Eduardo, Gabriela ofegou. O homem que acabamos de conhecer, aquele que ofereceu o estágio, era tudo mentira. Não, ele não sabia sobre você até poucos dias atrás, quando reconheceu o anel de sua mãe comigo. Começamos a juntar as peças. Gabriela tocou instintivamente o anel que Helena havia passado para ela no seu aniversário de 21 anos. Agora pendurado em seu próprio pescoço. Este anel? Perguntou incrédula. O presente que você disse ter sido da vovó? Helena assentiu, envergonhada pela mentira. Era de Elisa, na verdade, de Eduardo para Elisa. Um presente de amor. Gabriela afastou-se ainda mais, encostando-se na parede. Quem mais sabe disso? Só eu, Eduardo e agora você. E como posso acreditar em qualquer coisa que você me diga agora? Explodiu Gabriela, sua voz carregada de dor. Minha vida inteira foi uma mentira. Não. Helena levantou-se, tentando se aproximar. Meu amor por você nunca foi mentira. Cada sacrifício, cada momento juntas. Sacrifício. Gabriela riu amargamente. É assim que me vê, como um fardo que sacrificou sua vida para carregar. Não foi isso que quis dizer. Mas Gabriela já tinha pego sua bolsa e se dirigia para a porta. Preciso de ar. Não me siga. A porta bateu, deixando Helena sozinha com o peso de 25 anos de segredos finalmente revelados. Florianópolis, 1999, o jovem Eduardo Cavalcante, 23 anos, dirigia apressadamente pela estrada costeira, no banco do passageiro. Os documentos que recentemente havia descoberto. Evidências de fraudes cometidas por Sebastião Neves, que poderiam destruir seu império. Seu celular tocou. Era Elisa. Estou saindo agora. Meu amor, estarei no ponto de encontro em 1 hora. Sua voz soava estranhamente tensa. Está tudo bem, Elisa. Uma pausa. Sim, só, apressada. Eduardo, quero que saiba que, aconteça o que acontecer, eu te amo. Você está me assustando. Tem certeza que está tudo bem. Claro, nos vemos em breve. Mas Elisa nunca apareceu. Eduardo esperou por horas no local combinado, um pequeno hotel à beira-mar onde planejavam passar a noite antes de seguir para São Paulo na manhã seguinte. Quando o sol nasceu, ele recebeu um bilhete entregue na recepção. Não posso ir com você. Nossas vidas são muito diferentes. Por favor, não tente me encontrar. Mas a letra não era de Elisa. No presente,
Eduardo examinava os documentos que Vicente havia lhe trazido, registros do suposto acidente que matara Elisa. Mas com inconsistências gritantes, a investigação fora superficial, o caso arquivado com pressa incomum. Não havia fotos do corpo, apenas um relatório médico assinado por um certo Dr. Mendes. Curiosamente, um médico que trabalhara para a família Neves por décadas. Seu telefone tocou. Era Helena, sua voz trêmula. Contei a Gabriela. Ela não reagiu bem. Saiu e não sei para onde foi. Eduardo sentiu um aperto no peito. Vou procurá-la. Não se preocupe. Enquanto isso, uma figura solitária caminhava pela praia de Copacabana, lágrimas misturando-se à brisa marinha. Gabriela apertava o anel de esmeralda contra o peito, sentindo-se completamente perdida. Tão absorta em seus pensamentos, não notou o homem que a seguia discretamente, falando ao telefone. Sim, Sr. Neves. A encontrei. A garota está sozinha na praia. A noite já caía quando Eduardo encontrou Gabriela sentada na areia da praia, olhando para o oceano. Aproximou-se cautelosamente, como quem teme assustar um animal selvagem. Ela não se virou, mas ele percebeu que ela sabia de sua presença. Helena disse que poderia te encontrar aqui, falou ele, mantendo uma distância respeitosa. Gabriela continuou em silêncio, seus dedos brincando com o anel de esmeralda pendurado em seu pescoço. Eduardo sentou-se na areia, a alguns metros dela. Você sabia? Perguntou finalmente Gabriela, sua voz rouca. Quando me ofereceu o estágio, já sabia que poderia ser minha, que poderia ser meu pai. Eduardo considerou mentir, suavizar a verdade. Mas algo lhe dizia que essa jovem merecia honestidade total, após 25 anos de meias-verdades. Sim, reconheci o anel de Helena e descobri a possibilidade. Queria te conhecer, mas sem impor minha presença caso você não estivesse pronta. Gabriela soltou uma risada amarga. Sempre imaginei como seria meu pai. Criei 1000 histórias na minha cabeça, que ele era um marinheiro que morreu no mar, ou um artista boêmio que não podia sustentar uma família. As outras crianças na escola zombavam quando eu inventava essas histórias. E agora descubro que ele é um dos homens mais ricos do Rio. Eduardo sentiu o peso da ironia cruel. Se soubesse sobre você, teria movido céus e terra para encontrá-la. Disse sinceramente. Nunca duvidei que Elisa desapareceu contra sua vontade. Passei anos procurando-a. E agora, Gabriela finalmente virou-se para encará-lo. O que você quer de mim? A vulnerabilidade nos olhos dela? Os mesmos olhos que ele via todas as manhãs no espelho. Fez seu coração apertar. Só quero conhecê-la. Entender quem você é. Se me permitir. Talvez possamos descobrir a verdade juntos sobre o que aconteceu com sua mãe. Gabriela passou a mão pelo rosto, secando lágrimas. E se eu não for sua filha? E se este teste de DNA que Helena mencionou der negativo? Ainda assim gostaria de conhecê-la. Eduardo respondeu sem hesitar. Você é filha de Elisa. Isso já seria suficiente para mim. Um homem de terno escuro observava a cena de longe, falando discretamente ao telefone. Cavalcante está com ela agora. Parecem estar conversando civilizadamente. Continue observando, ordenou Augusto. Quero saber exatamente onde vão e o que fazem. Eduardo notou o homem na praia, sua postura rígida demais para um simples banhista noturno. Algo em seu instinto alertou-o. Acho que estamos sendo observados, disse baixinho para Gabriela. Não olhe agora, mas há um homem de terno perto do quiosque que não para de nos encarar. Gabriela tensionou-se. O que fazemos? Vamos sair daqui. Naturalmente. Meu carro está a 2 quadras. Levantaram-se, sacudindo a areia das roupas como turistas comuns encerrando um passeio. Eduardo guiou Gabriela pela orla, mantendo uma conversa casual. Conheço um lugar onde podemos conversar com mais privacidade, disse em voz normal, mas seus olhos comunicavam outra mensagem. No carro, Eduardo checou pelo retrovisor. Estamos sendo seguidos, confirmou. Um sedã preto, 2 carros atrás. Por quê? Gabriela perguntou. O medo substituindo momentaneamente a confusão sobre sua identidade? O que eles querem comigo? Não com você, mas com o que você representa. Eduardo fez uma curva abrupta, tentando despistar o perseguidor. Se você é realmente minha filha com Elisa, sua mera existência ameaça pessoas poderosas. Isso não faz sentido.
Gabriela protestou. Que diferença faz se sou sua filha ou não? Eduardo apertou o volante com força. A diferença é que se Elisa estava grávida quando desapareceu, e se ela foi mantida em cativeiro tempo suficiente para dar à luz, então o acidente que supostamente a matou foi forjado. Estamos falando de sequestro e, possivelmente, assassinato premeditado. O rosto de Gabriela empalideceu. A realidade de sua origem começava a se desenhar como algo muito mais sombrio do que imaginara. Quem faria algo assim? Eduardo fez outra curva brusca, entrando em uma rua estreita. Sebastião Neves era meu maior rival nos negócios. Em 1999, eu descobri documentos comprometedores sobre ele, fraudes fiscais que poderiam destruir seu império. Dias depois, Elisa desapareceu. O pai de Augusto Neves, meu chefe. Helena interrompeu, incrédula. Exatamente. E acredito que Augusto continua protegendo os segredos do pai, mesmo após sua morte. O carro parou em frente a um edifício discreto no Leblon. Este é um dos meus imóveis não registrados no meu nome, explicou Eduardo. Estaremos seguros aqui por enquanto. Já no apartamento, Gabriela observou a vista da cidade iluminada pela janela, tentando processar tudo o que havia descoberto nas últimas horas. Sua mãe não era sua mãe. Seu pai poderia ser um empresário poderoso, e pessoas desconhecidas a perseguiam por algo relacionado ao seu nascimento. Precisamos fazer o teste de DNA, disse finalmente, virando-se para Eduardo. Preciso ter certeza. Eduardo assentiu, pegando o telefone. Vou contatar um laboratório discreto. Podemos fazer o procedimento amanhã mesmo. E quanto a Helena, já falei com ela. Virá para cá assim que for seguro. Gabriela sentou-se, subitamente exausta. Tudo o que pensava saber sobre mim era mentira. Não, Gabriela. Eduardo aproximou-se cautelosamente. Sua inteligência, sua determinação, seus valores. Nada disso é mentira. E o amor de Helena por você sempre foi real. Ela sacrificou tudo para protegê-la. As lágrimas voltaram aos olhos de Gabriela. Não consigo nem imaginar o que minha mãe, o que Elisa passou. Eduardo engoliu em seco, lutando contra suas próprias emoções. Ela era extraordinária, corajosa, apaixonada pela vida. Você tem muito dela, posso ver. Como vocês se conheceram, um sorriso triste formou-se nos lábios de Eduardo. Em uma palestra na universidade, eu era um jovem empresário começando a fazer nome. Ela era estudante de literatura, cheia de ideais. Nossas vidas não poderiam ser mais diferentes. Mas algo nos conectou instantaneamente. Gabriela tocou o anel em seu pescoço. E isto era da minha avó. Dei a Elisa na última vez que nos vimos. Era uma promessa de futuro. O telefone de Eduardo tocou, interrompendo o momento. Vicente, sim. Ela está comigo. Estamos seguros. Ele ouviu por um momento. Seu rosto tornando-se progressivamente mais tenso. Tem certeza. Isso muda tudo. Obrigado. Desligou, seu olhar perdido no horizonte da cidade. O que foi? Perguntou Gabriela, alarmada. Vicente encontrou algo nos registros médicos do suposto acidente de Elisa. Há inconsistências graves. O relatório da autópsia menciona cicatrizes de cesariana recente. Mas não há registro de onde estaria o bebê. E o médico que assinou o atestado de óbito, Derry Mendes, trabalhou exclusivamente para a família Neves por décadas. O que isso significa? Eduardo passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Significa que o corpo identificado como Elisa pode não ser dela. Que talvez ela ainda esteja viva. Os olhos de Gabriela se arregalaram. Mas isso é loucura. Se ela estivesse viva, por que nunca nos procurou? A menos que não pudesse. A voz de Eduardo endureceu. A menos que estivesse sendo mantida em algum lugar, contra sua vontade. O silêncio que se seguiu era pesado de possibilidades terríveis. Precisamos encontrá-la, Gabriela declarou, uma determinação nova surgindo em seu olhar. Se existe a menor chance, é extremamente perigoso, Eduardo advertiu. Os Neves não hesitariam em silenciar qualquer ameaça aos seus segredos. Ela é minha mãe, Gabriela argumentou, sua voz firme. E seu grande amor. Não podemos abandoná-la se houver a mínima possibilidade. Eduardo olhou para a jovem à sua frente,
vendo nela a mesma determinação feroz que sempre admirara em Elisa. Faremos o teste de DNA amanhã, decidiu. E enquanto isso, Vicente continuará investigando. Se Elisa estiver viva, vamos encontrá-la. Naquele mesmo momento, na mansão dos Neves, a mulher conhecida como Maria escutava uma música que a enfermeira deixara tocando no rádio, uma melodia antiga, de 25 anos atrás. Seus olhos, normalmente desfocados, subitamente adquiriram uma clareza momentânea em seu bloco de desenho, além do anel que desenhava compulsivamente. Agora surgiam os contornos de um rosto. O rosto de um homem que, em algum lugar profundo de sua memória fragmentada, significava muito mais do que ela conseguia compreender. O laboratório era discreto, localizado em um prédio comercial no centro do Rio. Dr. Rezende, um homem de meia idade com olhar compassivo, recebeu-os pessoalmente em seu consultório. Eduardo havia pago uma quantia considerável para garantir sigilo absoluto e agilidade nos resultados. Normalmente levaria alguns dias, mas dadas as circunstâncias, conseguirei os resultados em 24 horas, explicou o médico preparando o material para a coleta. Gabriela e Eduardo sentaram-se lado a lado, cada um perdido em seus próprios pensamentos enquanto o procedimento era realizado. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de expectativas. Pronto, disse Dr. Rezende, após coletar as amostras. Entrarei em contato assim que tiver os resultados. Ao saírem do laboratório, Vicente os aguardava no carro. Consegui algo, disse o investigador, abrindo uma pasta assim que entraram no veículo. Registros de propriedades da família Neves. Além da mansão principal, eles possuem várias outras residências. Mas esta aqui é interessante. Eduardo examinou os documentos. Uma mansão isolada no litoral norte do Rio, adquirida justamente em 1999, poucos meses antes do desaparecimento de Elisa. Algum registro de ocupação? Oficialmente, é apenas uma casa de veraneio. Mas há registros de entregas regulares de suprimentos médicos ao longo dos anos. E mais curioso ainda, um médico que visita a propriedade quinzenalmente, Dr. Mendes, arriscou Eduardo. Vicente assentiu. O mesmo que assinou o atestado de óbito de Elisa, conseguiu uma foto recente dele entrando na mansão principal dos Neves há uma semana. Gabriela examinou a fotografia. Um homem idoso, de aparência severa, carregando uma maleta médica. O que ele estaria tratando na casa dos Neves por tantos anos? Questionou. Eduardo e Vicente trocaram olhares significativos. Ou quem? Corrigiu Eduardo, sua voz tensa. O silêncio que seguiu era pesado de implicações. A possibilidade de que Elisa pudesse estar viva, mantida em cativeiro por 25 anos, era tão extraordinária quanto terrível. Precisamos verificar essa propriedade, decidiu Eduardo. É arriscado demais, advertiu Vicente. Os Neves têm segurança pesada em todas as suas propriedades. Então começaremos pela mansão principal. Eduardo declarou. Se Elisa está viva, deve haver alguma evidência, algum registro médico, algo que Dr. Mendes mantém. Gabriela, que até então escutava silenciosamente, interveio. Posso ajudar com isso? Os dois homens olharam-na surpresos. Estou fazendo um trabalho para a faculdade sobre compliance em grandes empresas. Poderia solicitar uma entrevista na Neves Incorporações como parte da minha pesquisa? Absolutamente não. Eduardo protestou imediatamente. É perigoso demais. Augusto Neves não me conhece, argumentou Gabriela. Nunca nos encontramos. Para ele, sou apenas uma estudante de direito. Vicente considerou a ideia. Ela tem razão. Ninguém suspeitaria de uma estudante. E lembre-se, Eduardo, eles estão procurando por você, não por ela. Eduardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente perturbado. É muito arriscado, insistiu. Se Augusto fizer a conexão, sou adulta e posso tomar minhas próprias decisões. Gabriela declarou, com uma firmeza que lembrava tanto Elisa, que Eduardo sentiu seu coração apertar. Se há uma chance de minha mãe biológica estar viva, preciso fazer algo. Após muita discussão, chegaram a um compromisso. Gabriela agendaria a entrevista, mas Vicente a acompanharia como seu orientador acadêmico. Eduardo, sendo um rosto conhecido demais, permaneceria afastado,
coordenando a operação remotamente. Na mansão dos Neves, Augusto recebia o Dr. Mendes em seu escritório. Os resultados são preocupantes, Augusto, disse o médico idoso, ajustando os óculos. Maria está apresentando mudanças significativas em seu comportamento. As dosagens que mantivemos por anos parecem não estar mais funcionando adequadamente. Augusto serviu-se de um uísque, ignorando a hora matinal. O que isto significa exatamente? Ela está despertando, explicou Mendes. De alguma forma, seu cérebro está reorganizando conexões. Vi casos semelhantes, onde traumas antigos começam a ser processados mesmo após décadas. E a medicação? Podemos aumentar a dosagem, mas não recomendo. Já estamos no limite do que é seguro. Mais que isso poderia causar danos permanentes ou até mesmo morte, completou Augusto friamente. O médico assentiu, desconfortável. Precisamente, Augusto contemplou o líquido âmbar em seu copo. Continue com o tratamento atual. Vou tomar outras providências. Augusto, seu pai confiou-me os cuidados com Maria por 25 anos. Não pretendo iniciar procedimentos que possam prejudicá-la. Um sorriso sem humor cruzou o rosto de Augusto. Engraçado, doutor. Não me lembro de ter ouvido tais preocupações éticas quando meu pai pediu que você declarasse uma mulher viva como morta e mantivesse outra dopada por décadas. O médico empalideceu. Eram circunstâncias diferentes. Seu pai me assegurou que era para o bem dela. E continua sendo, garantiu Augusto. Apenas mantenha-a estável por mais algumas semanas. Estou planejando uma transferência. Após a saída do médico, Augusto dirigiu-se à ala leste da mansão. A enfermeira Renata o aguardava no corredor. Como ela está hoje, mais calma, está desenhando novamente. Augusto entrou silenciosamente no quarto de Maria. Ela estava sentada junto à janela, seu rosto parcialmente iluminado pela luz do sol. Havia algo diferente em sua postura hoje. Uma presença que não estava ali antes. Bom dia, Maria! Cumprimentou aproximando-se. Ela virou-se lentamente. Seus olhos, geralmente desfocados, pareciam mais lúcidos. Você não é Sebastião, disse ela, sua voz clara surpreendendo Augusto. Era a primeira vez em anos que ela falava uma frase completa e coerente. Um calafrio percorreu a espinha de Augusto. Não, sou Augusto, filho de Sebastião. Lembra-se de mim. Maria inclinou a cabeça como se escutasse algo distante. Augusto, repetiu testando o nome. Cadê seu pai? Ele faleceu há alguns anos, Maria. Uma sombra de algo. Tristeza, alívio, passou pelo rosto dela. Morto, murmurou. Voltando sua atenção ao desenho, Augusto aproximou-se para ver o que ela desenhava. Não era mais apenas o anel. Agora havia o esboço de um rosto masculino. Um rosto que, mesmo com traços imprecisos, ele reconheceu imediatamente. Eduardo Cavalcante, no apartamento de Helena. Mônica Cavalcante tocou a campainha insistentemente. Quando a porta finalmente se abriu, ela encontrou uma Helena visivelmente cansada e confusa. E senhora Cavalcante? Helena perguntou, surpresa. Como... Posso entrar? Mônica interrompeu, seu tom não deixando espaço para recusa. Já na pequena sala, Mônica observou o ambiente modesto com um olhar calculista. Aonde está meu marido? Perguntou diretamente. Eu não sei do que a senhora está falando. Mônica sorriu friamente. Por favor, Helena, não insulte minha inteligência. Eduardo não volta para casa há 2 dias. Seus seguranças estão nervosos. Ele cancelou reuniões importantes. E tudo começou depois de conhecer você. Helena manteve-se em silêncio, avaliando a situação. Eduardo havia lhe advertido sobre Mônica, sobre como ela poderia reagir às notícias. Não vejo seu marido desde aquele incidente no restaurante. Mentiu. Mônica aproximou-se, seu perfume caro invadindo o espaço pessoal de Helena. Ouvi dizer que sua filha chama-se Gabriela. Bonito nome, comentou estudando as fotografias na estante. Quantos anos ela tem mesmo? 25, respondeu Helena automaticamente, percebendo tarde demais a armadilha. Mônica pegou uma das fotos, examinando-a detalhadamente. Eduardo e eu estamos casados há 18 anos. Bruno tem 17. Uma família perfeita. Sua voz endureceu. E então aparece você,
com uma jovem da idade exata para ser filha dele com aquela mulher que ele nunca esqueceu. Por favor, senhora Cavalcante. Mônica, podemos ser honestas uma com a outra, Helena, interrompeu, devolvendo a fotografia ao seu lugar. O que você quer? Dinheiro, reconhecimento ou apenas destruir minha família? Helena encarou a mulher elegante à sua frente. Não quero nada disso. Nunca procurei Eduardo. Ele me encontrou por acaso. Acasos não existem em jogos como este. Mônica rebateu. Você trabalha no restaurante de Augusto Neves há anos. Os Neves e os Cavalcantes são rivais históricos. Isso parece muito conveniente. Helena empalideceu. A insinuação era tão absurda quanto perigosa. Está sugerindo que eu planejei tudo isso. Estou apenas conectando pontos, querida. Mônica ajustou sua bolsa de grife. E sugerindo que você considere cuidadosamente seus próximos passos. Eduardo construiu uma vida. Temos um filho que seria devastado por este escândalo. Bruno tem o direito de saber que tem uma meia-irmã. Helena defendeu. Meia-irmã. Mônica riu. Um som frio e sem humor. Até onde sei, não há nenhuma prova disso. Estão fazendo o teste de DNA hoje. O rosto de Mônica endureceu momentaneamente antes de recuperar sua máscara de calma. Entendo, bem. Vamos esperar os resultados então, não é mesmo? Dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Um último conselho, Helena. Tenha cuidado com os Neves. Eles têm métodos para lidar com inconveniências familiares. Após a saída de Mônica, Helena pegou o telefone com mãos trêmulas. Eduardo, sua esposa esteve aqui. Ela sabe sobre Gabriela e mencionou os Neves de uma forma estranha. O que exatamente ela disse? A voz de Eduardo soou tensa. Algo sobre métodos para lidar com inconveniências familiares. Como se soubesse de algo. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Fique onde está. Estou mandando alguém buscá-la agora mesmo. O escritório da Neves Incorporações ocupava os últimos andares de um edifício espelhado na Barra da Tijuca. Gabriela ajustou nervosamente o blazer emprestado, enquanto aguardava no elegante saguão. Vicente, interpretando convincentemente o papel de professor orientador, folheava uma revista de arquitetura. Relaxe, murmurou ele, sem desviar os olhos da revista. Você parece tensa demais. É porque estou, sussurrou Gabriela em resposta. E se ele me reconhecer de alguma forma? Impossível. Você nunca esteve com Augusto Neves. Lembre-se, você é apenas uma estudante fazendo pesquisa acadêmica. Uma recepcionista elegante aproximou-se. Senhorita Batista, o senhor. Neves poderá recebê-la agora. Vicente apertou discretamente o braço de Gabriela. Um gesto silencioso de encorajamento. Ela respirou fundo e seguiu a recepcionista até o elevador. No 13º andar, Augusto Neves aguardava em um escritório panorâmico. Alto, cabelos grisalhos meticulosamente penteados e olhos que pareciam avaliar tudo como mercadorias. Ele ergueu-se educadamente quando Gabriela entrou. Senhorita Batista, seja bem-vinda. Sua voz era suave, quase hipnótica. Fiquei intrigado com seu projeto sobre compliance em empresas familiares. Augusto indicou uma cadeira à sua frente, enquanto ela se sentava. Seus olhos percorreram rapidamente o rosto da jovem, como se procurasse algo familiar. Obrigada por me receber, Sr. Neves. Gabriela forçou um sorriso. Sua empresa é um caso de estudo fascinante de transição geracional bem-sucedida. Generoso da sua parte, respondeu ele, juntando as pontas dos dedos. Embora eu diria que a transição envolveu mais. Adaptação do que muitos imaginam. Enquanto conduzia a entrevista planejada, Gabriela lutava para manter a compostura. Este homem, tão educado e aparentemente refinado, poderia ser responsável pelo sofrimento de décadas de sua mãe biológica. O mesmo homem que humilhava Helena diariamente no restaurante, seu pai, Sebastião Neves, era conhecido por métodos, digamos, não convencionais de negócios. Comentou seguindo o roteiro preparado com Vicente e Eduardo. Como a nova geração lida com esse legado, algo brilhou nos olhos de Augusto. Admiração, suspeita. Interessante abordagem. Ele recostou-se na cadeira. Sebastião era um homem de seu tempo. Fez o que precisava para proteger os interesses da família. Hoje, naturalmente, operamos dentro de parâmetros mais modernos. A entrevista prosseguiu por 20 minutos.
com Gabriela cuidadosamente inserindo perguntas que poderiam revelar informações sobre propriedades da família e práticas médicas. Nada óbvio, apenas insinuações dentro do contexto de responsabilidade corporativa e familiar. A Neves Incorporações também investe em pesquisa médica, pelo que li, comentou casualmente. Meu orientador mencionou um programa de atendimento psiquiátrico privado. Augusto enrijeceu quase imperceptivelmente. Seu orientador parece muito bem informado, respondeu, seu tom ainda cordial, mas com uma frieza nova. Temos alguns investimentos filantrópicos na área de saúde mental, sim. Assunto caro à nossa família. Imagino que o DDR Mendes esteja envolvido nesses projetos, arriscou Gabriela, citando o nome que Eduardo havia mencionado. Ele é bastante respeitado na área. Não. O silêncio que se seguiu foi tenso. Augusto estudou-a por longos segundos antes de sorrir, um sorriso que não alcançava seus olhos. Você não é uma simples estudante, é? Perguntou finalmente. Seu interesse vai muito além de compliance corporativo. Gabriela sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Não entendo, Sr. Neves. Estou apenas fazendo uma pesquisa abrangente. Augusto levantou-se lentamente, contornando a mesa até parar ao lado dela. Tem alguém na sua família com problemas psiquiátricos, senhorita Batista? É por isso que conhece o Dr. Mendes. Não, eu apenas li sobre ele em um artigo científico. Mentiu Gabriela, desejando desesperadamente ter Vicente ao seu lado. Augusto inclinou-se, seus olhos fixos nos dela. Sabe, você me lembra alguém, disse suavemente. Não consigo precisar quem exatamente. Talvez se me dissesse mais sobre sua família. É só eu e minha mãe, respondeu Gabriela, levantando-se. Acho que já tomei tempo demais do senhor. Agradeço pela entrevista. Augusto não fez menção de sair do caminho. Sua mãe trabalha onde, exatamente, o perigo era palpável agora. Gabriela forçou-se a manter a calma. Em uma empresa de contabilidade. Por quê? Curiosidade. Augusto finalmente afastou-se. Diga-me, esse colar que você usa, posso vê-lo? O instinto de Gabriela gritava para correr, mas sabia que qualquer movimento brusco confirmaria as suspeitas dele. Lentamente, pegou o cordão escondido sob a blusa, mostrando o pequeno anel de esmeralda. É uma bijuteria, disse, repetindo a mesma mentira que Helena usara com Eduardo. Presente da minha mãe. Os olhos de Augusto fixaram-se no anel, um reconhecimento inegável em seu olhar. Claro. Ele recuou, voltando à sua cadeira. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Batista. Espero que sua pesquisa seja esclarecedora. Gabriela saiu do escritório sentindo as pernas fracas, no elevador. Apertou desesperadamente o botão para o térreo, seu corpo tremendo de adrenalina. Quando as portas se abriram, Vicente esperava ansiosamente. Ele sabe, sussurrou ela, enquanto caminhavam rapidamente para a saída. Não sei como, mas ele reconheceu o anel. Mônica Cavalcante entrou discretamente pelos fundos da mansão Neves, usando óculos escuros apesar do céu nublado. Um segurança conduziu-a através dos jardins meticulosamente cuidados até uma casa de hóspedes afastada da mansão principal. Augusto já a aguardava, servindo 2 taças de champanhe. Que surpresa agradável, Mônica! Cumprimentou estendendo-lhe uma taça. Achei que tivéssemos combinado de não nos encontrarmos pessoalmente. Mônica removeu os óculos, aceitando a bebida. Circunstâncias excepcionais exigem medidas excepcionais, respondeu, tomando um pequeno gole. Eduardo encontrou a garota. Sei disso. Augusto indicou um sofá elegante para que se sentassem. Aliás, ela esteve aqui hoje, uma jovem interessante, com olhos muito familiares. Mônica enrijeceu. O que ela queria? Fingia fazer uma pesquisa acadêmica, mas estava claramente procurando informações sobre propriedades da família e certos arranjos médicos. Ela sabe sobre Maria. Mônica perguntou, alarmada. Augusto balançou a cabeça. Impossível. Ninguém fora da família sabe sobre ela. Mas estão conectando os pontos. A garota usava o anel de esmeralda. Mônica empalideceu. Eduardo me contou sobre ele uma vez. Disse que pertenceu à sua avó, que o deu à sua primeira namorada, Elisa Batista, confirmou Augusto. Meu pai deveria ter destruído aquela maldita joia. Mônica levantou-se, caminhando nervosamente pela sala.
O que faremos? Eduardo está obcecado. Estão fazendo teste de DNA. Quando saem os resultados? Amanhã, imagino. Augusto considerou a situação, girando lentamente o champanhe em sua taça. Se a garota for realmente filha dele, a situação complica-se. Ela tem direito à parte da fortuna dos Cavalcanti. Seu filho Bruno não seria mais o único herdeiro. Mônica virou-se bruscamente. Isso não pode acontecer. Bruno é o único herdeiro legítimo. Esta garota. Ela não é nada. Uma intrusa. Augusto observou a agitação de Mônica com interesse clínico. Qual a sua proposta exatamente? Precisamos impedir que Eduardo reconheça essa garota, declarou Mônica, sua voz fria. E precisamos garantir que ele nunca descubra sobre. A outra questão? Maria. Augusto completou. Um problema mais complexo. Ela está mudando, Mônica. Recuperando fragmentos de memória. O DR. Mendes está preocupado. Depois de 25 anos. Mônica sentou-se novamente, incrédula. Como isso é possível? O cérebro humano é misterioso. Augusto deu de ombros. Mas o timing é problemático. Justamente quando Eduardo voltou a investigar o passado, Mônica apoiou a taça na mesa de centro, decidida. Precisamos transferi-la para um lugar onde Eduardo nunca possa encontrá-la. Já estou providenciando. Augusto tranquilizou-a. Quanto à garota e Eduardo... Deixe-os comigo, interrompeu Mônica. Sei exatamente como lidar com meu marido. Rio de Janeiro, 1999. Elisa descia as escadas do prédio antigo onde morava quando foi abordada por 2 homens de terno. Senhorita, Batista. Um deles perguntou educadamente. Senhor Sebastião Neves gostaria de conversar com a senhorita. Não tenho nada a dizer a ele. Elisa tentou passar, mas foi gentilmente impedida. Insistimos. É sobre Eduardo Cavalcanti. O nome de seu amado foi suficiente para alarmá-la. Aconteceu algo com Eduardo. Por favor, acompanhe-nos e saberá de tudo. Relutante, Elisa entrou na limusine escura. Durante o trajeto, tentou ligar para Eduardo, mas sem sinal. Quando chegaram, não era ao escritório da Neves Incorporações que a levaram, mas a uma mansão isolada. Sebastião Neves, então com 52 anos, aguardava em um luxuoso escritório. Senhorita Batista, agradeço sua presença, disse o homem, indicando uma poltrona. Gostaria de discutir seu relacionamento com Eduardo Cavalcanti. Isso não é da sua conta, respondeu Elisa friamente. Sebastião sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Pelo contrário, qualquer coisa que afete os negócios da minha família é da minha conta. E seu jovem amante possui informações que poderiam ser problemáticas. Elisa tentou levantar-se, mas sentiu uma tontura repentina. O que colocou na minha bebida? Apenas algo para mantê-la confortável durante nossa conversa. Sebastião aproximou-se, enquanto ela lutava para manter a consciência. Sabe, descobri algo fascinante sobre você. Elisa, seu pai, José Batista, era meu maior rival nos anos 70. Destruí-lo foi um dos meus maiores prazeres. As palavras penetravam através da névoa que começava a envolver Elisa. Meu pai morreu em um acidente. Acidente. Sebastião riu. É isso que contaram para você? Que conveniente. À medida que a escuridão a envolvia, Elisa conseguiu murmurar uma última frase. Eduardo vai me encontrar. Contar com isso, querida, respondeu Sebastião, enquanto ela perdia a consciência. Na verdade, estou contando com isso. Na sala de estar do apartamento seguro, Eduardo recebia o telefonema de Vicente. Augusto definitivamente reconheceu o anel, informou o investigador. A reação dele quando Gabriela o mostrou, ele sabe exatamente o que significa. Onde estão agora? Perguntou Eduardo tenso. No carro, voltando para o ponto de encontro. Helena já está aqui conosco. Mantenham-se alertas. Se Augusto conectou os pontos, ele sabe que estamos investigando. Eduardo desligou, contemplando a vista da cidade. Depois de 25 anos, estava finalmente próximo da verdade sobre o desaparecimento de Elisa. Mas a cada passo que dava, sentia o perigo crescer exponencialmente. Seu telefone tocou novamente. Senhor Cavalcanti, Dedere, Rezende aqui. Tenho os resultados do teste de DNA. Eduardo respirou fundo, preparando-se para a confirmação do que seu coração já sabia. Então, doutor,
Compatibilidade confirmada. A probabilidade de paternidade é superior a 99,9%. Gabriela Batista é, sem dúvida alguma, sua filha biológica. Helena, Gabriela, Eduardo e Vicente reuniram-se no apartamento seguro. Os resultados do teste de DNA sobre a mesa de centro, como uma confirmação tangível do que já suspeitavam, Gabriela olhava fixamente para o papel, seus dedos tocando levemente as palavras compatibilidade confirmada. Então é oficial, disse finalmente, sua voz um misto de emoções contraditórias. Sou sua filha. Eduardo assentiu, incapaz de esconder a emoção em seus olhos. Sim, minha filha com Elisa. Helena observava os dois, notando as semelhanças que agora pareciam tão óbvias. O mesmo formato dos olhos, o mesmo gesto inconsciente de inclinar a cabeça quando concentrados, por 25 anos, havia protegido Gabriela como se fosse sua própria filha. Agora, sentia uma mistura confusa de alívio e perda. O importante agora, interveio Vicente, sempre pragmático, é entender o que fazemos com esta informação. Augusto Neves certamente suspeita de algo após o encontro com Gabriela. E há a questão de Maria, acrescentou Eduardo. Se nossas suspeitas estiverem corretas, se ela for realmente Elisa, precisamos entrar na mansão Neves, declarou Gabriela, com uma determinação que surpreendeu a todos. Precisamos ver essa mulher com nossos próprios olhos. Eduardo balançou a cabeça preocupado. A segurança deles é impecável. Câmeras, guardas armados, sistema de alarme de última geração. Há uma maneira, disse Vicente, abrindo seu laptop. Durante minha investigação, descobri que a família Neves realiza um evento beneficente anual em sua mansão. É a única vez no ano em que abrem os portões para convidados externos. E quando é isso? Perguntou Helena, inclinando-se para ver a tela. Amanhã à noite, respondeu Vicente, mostrando o convite digital. Gala beneficente para o Instituto Neves de Saúde Mental. Um silêncio ponderado caiu sobre o grupo enquanto consideravam a ironia cruel. A família que potencialmente mantinha uma mulher em cativeiro por 25 anos promovia eventos para a saúde mental. Como conseguimos entrar? Perguntou Eduardo. Não posso simplesmente aparecer lá. Augusto certamente restringiu a lista de convidados. Eu posso ir, sugeriu Gabriela. Ele não esperaria que eu aparecesse tão abertamente após nossa entrevista tensa. De jeito nenhum, protestou Helena e Eduardo ao mesmo tempo. Na verdade, ponderou Vicente, ela tem um ponto. Augusto estará procurando por Eduardo ou por movimentos suspeitos nas sombras. Não esperaria um confronto tão direto. É perigoso demais, insistiu Eduardo. Se ele conectar os pontos completamente, ele já conectou, argumentou Gabriela. Você viu como ele reagiu ao anel? A questão é, ele não sabe que sabemos sobre Maria. Minha presença pode pegá-lo desprevenido. Após horas de debate, chegaram a um plano arriscado. Vicente conseguiria convites falsificados. Gabriela e Helena compareceriam como convidadas legítimas. Helena havia trabalhado em eventos anteriores dos Neves e conhecia bem a disposição da mansão. Eduardo e Vicente monitorariam tudo do lado de fora, prontos para intervir se necessário. O objetivo era simples, embora a execução fosse extremamente perigosa: confirmar se Maria era realmente Elisa e, se possível, obter provas do cativeiro de 25 anos. Lembrem-se, advertiu Vicente enquanto finalizavam os detalhes. É apenas uma missão de reconhecimento. Entrem, confirmem a identidade de Maria e saiam. Nada de heroísmos. Gabriela assentiu, embora seus olhos revelassem a determinação de fazer muito mais se encontrasse a mulher que poderia ser sua mãe biológica. Na mansão Cavalcante, Bruno, o filho de 17 anos de Eduardo e Mônica, vasculhava o escritório do pai. Alto e magro, com os mesmos olhos penetrantes de Eduardo, o adolescente movia-se com a inquietação típica de sua idade, amplificada pela tensão que sentia na família nos últimos dias. Deve haver algo aqui, murmurou para si mesmo, abrindo gavetas cuidadosamente para não deixar rastros. A ausência prolongada do pai e as conversas sussurradas ao telefone de sua mãe haviam despertado sua curiosidade. Algo estava acontecendo, algo que seus pais escondiam dele, numa gaveta trancada, que abriu com uma habilidade surpreendente para um adolescente.
Encontrou um envelope. Dentro, fotografias antigas de seu pai com uma mulher que ele não conhecia. E mais recentes, uma jovem que aparentava ter cerca de 25 anos. Bruno, a voz de sua mãe o sobressaltou. O que está fazendo no escritório do seu pai? Mônica estava parada na porta, seu rosto uma máscara de calma forçada. Bruno escondeu rapidamente as fotos atrás das costas. Nada, só procurando. Um carregador. Mônica avançou pelo escritório, estendendo a mão. Mostre-me o que encontrou. Relutante. Bruno entregou as fotografias. Mônica examinou-as sem surpresa. Apenas um leve endurecimento em sua expressão. Quem é ela? Perguntou Bruno, decidindo que era inútil fingir desinteresse. A mulher com o pai nas fotos antigas. Mônica suspirou, sentando-se na cadeira do escritório. Alguém do passado do seu pai, alguém que ele deveria ter esquecido há muito tempo, e a outra, a jovem, insistiu Bruno, percebendo que pela primeira vez sua mãe parecia disposta a discutir o assunto. Essa é a parte complicada. Mônica hesitou, como se avaliasse quanto deveria revelar. Seu pai acredita que ela é filha dele, com essa mulher do passado. Bruno sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Eu tenho uma meia-irmã, murmurou, assimilando a informação. E vocês não acharam que eu deveria saber? Não é tão simples, Bruno. Mônica levantou-se, recolhendo as fotografias. Seu pai está obcecado. Vivendo no passado, esta garota e sua tia estão manipulando-o, provavelmente visando a fortuna da família, como você sabe, desafiou Bruno, uma raiva adolescente borbulhando à superfície. Você falou com elas? Não preciso. Mônica endureceu sua voz. Conheço o tipo. Aparecem quando cheiram dinheiro. E seu pai? Sempre foi sentimental demais. Bruno estudou o rosto da mãe, vendo pela primeira vez algo calculista em seus traços familiares. Quero conhecê-la, declarou subitamente. Se ela é minha irmã, tenho esse direito. Absolutamente não. Mônica guardou as fotos na bolsa. Fique longe dessa situação. Bruno, é mais perigosa do que você imagina. Perigosa como? Ele pressionou. Mônica hesitou, como se avaliasse suas opções. Conhece a família Neves, Augusto Neves, o empresário rival do pai, claro. Essa história toda envolve os Neves de uma forma que você não compreenderia. Mônica tocou o ombro do filho. Confie em mim, por enquanto. Mantenha-se afastado. Prometo explicar tudo quando for seguro. Após a saída da mãe, Bruno permaneceu no escritório, sua mente processando a revelação. Uma meia-irmã, um segredo de família, os Neves de alguma forma envolvidos. Decidido, pegou seu celular e abriu o Instagram. Não seria difícil encontrar alguém chamada Gabriela Batista no Rio de Janeiro, na mansão Neves. Augusto supervisionava pessoalmente os preparativos para o evento beneficente. Funcionários corriam de um lado para outro, ajustando arranjos florais, polindo prataria, preparando o grande salão de festas. E sim, Sr. Neves. Um segurança aproximou-se discretamente. Os convites foram todos verificados e a lista de convidados está finalizada. Excelente. Augusto examinou o tablet que o segurança lhe entregou, passando os olhos pela lista de nomes. Augusto, instrução. Qualquer tentativa de entrada de Eduardo Cavalcante deve ser imediatamente reportada a mim. E quero vigilância discreta, mas constante, sobre a ala leste da mansão. Sim, senhor. O segurança hesitou. E quanto a Dedera Mendes? Ele solicitou acesso a paciente durante o evento. Augusto franziu o senho. Negado. Maria fica isolada durante o evento. Ninguém entra na ala leste sem minha autorização expressa. Entendido. Após dispensar o segurança, Augusto dirigiu-se à ala leste, como fazia diariamente agora. Foi verificar pessoalmente o estado de Maria. Encontrou-a, como sempre, sentada perto da janela, desenhando. Como está hoje, Maria? Perguntou cautelosamente, ainda perturbado por sua lucidez recente. Ela ergueu o olhar, seus olhos momentaneamente claros. O anel, disse simplesmente, mostrando seu desenho. Ele está voltando pelo anel. Augusto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem está voltando, Maria? Um sorriso enigmático formou-se nos lábios dela. Um sorriso que Augusto nunca havia visto antes. Por um instante, ele não viu a frágil e confusa Maria.
mas outra pessoa olhando através daqueles olhos. Você sabe, respondeu ela, voltando ao desenho. Todos vocês sempre souberam. Saindo do quarto, Augusto fez uma ligação. Doutor, precisamos antecipar o plano. Prepare tudo para a transferência imediatamente após o evento de amanhã. Não podemos esperar mais. Desligando. Contemplou o corredor que levava ao quarto de Maria. Por 25 anos, seu pai mantivera esse segredo. Uma obsessão que Augusto nunca compreendera completamente. Agora, com Sebastião morto e a verdade ameaçando vir à tona, sentia o peso da decisão que precisava tomar. Alguns segredos devem permanecer enterrados, Augusto, para o bem de todos nós. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, enquanto ele se afastava da ala leste, trancando cuidadosamente a porta eletrônica atrás de si, no quarto silencioso. Maria Elisa olhava pela janela para o céu noturno, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto, enquanto sussurrava um nome que, por 25 anos, estivera enterrado nas profundezas de sua mente fragmentada. Eduardo. A mansão Neves brilhava como uma joia na escuridão. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam a fachada neoclássica e os jardins esculpidos, enquanto carros luxuosos desfilavam pela entrada circular, depositando a elite carioca para o evento beneficente anual. Helena e Gabriela aguardavam na fila de carros dentro do táxi que Vicente havia providenciado, ambas irreconhecíveis. Helena com um vestido azul marinho elegante e cabelo cuidadosamente arrumado, muito diferente da garçonete de uniforme simples. Gabriela com um vestido verde esmeralda escolhido propositalmente para combinar com o anel que usava agora abertamente no dedo, não mais escondido em uma corrente. Você sabe o que fazer? Helena perguntou, ajustando nervosamente suas luvas. Gabriela assentiu, seus olhos fixos na mansão. Circular naturalmente. Observar as saídas e corredores, procurar qualquer indício da ala leste, não chamar atenção e, se Augusto nos reconhecer, fingir surpresa, dizer que fomos convidadas por um amigo comum. Gabriela recitou o plano combinado. Embora ambas soubessem que a desculpa seria frágil, quando o táxi parou na entrada, seguranças verificaram seus nomes na lista de convidados. Vicente havia feito um excelente trabalho com os convites falsificados. Senhoritas Helena e Gabriela Monteiro, anunciou o segurança consultando a lista. Bem-vindas ao Instituto Neves de Saúde Mental, no interior da mansão. O grande salão de festas estava transformado. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre os convidados elegantemente vestidos. Garçons circulavam com taças de champanhe e canapés elaborados. Um quarteto de cordas tocava música clássica em um canto discreto. É surreal, murmurou Gabriela, aceitando uma taça de champanhe. Pensar que possivelmente minha mãe biológica está em algum lugar nesta mesma casa. Mantida prisioneira, enquanto essas pessoas celebram, Helena apertou discretamente seu braço. Foco no plano, sussurrou. Vamos nos separar. Você circula por este andar. Eu vou tentar localizar a entrada para a ala leste, enquanto se afastavam. Não notaram o jovem que as observava atentamente do outro lado do salão. Bruno Cavalcante, com um terno que o fazia parecer mais velho que seus 17 anos, havia conseguido um convite através de um amigo da escola cujos pais eram doadores regulares do Instituto Neves. Após dias procurando nas redes sociais, finalmente encontrara o perfil de Gabriela Batista. Vê-la pessoalmente agora. A semelhança com seu pai era inegável. Mesmo os olhos, mesmo queixo determinado, era estranho e fascinante ao mesmo tempo. Observar alguém que compartilhava seu sangue, mas que era completamente estranha. Tomando coragem, começou a se aproximar de Gabriela, que examinava discretamente as entradas e saídas do salão. No carro estacionado a alguns quarteirões da mansão, Eduardo e Vicente monitoravam a operação através de microfones ocultos nas joias de Helena e Gabriela. Até agora tudo bem, comentou Vicente, ajustando o volume. Nenhum sinal de que foram reconhecidas. Eduardo mal escutava, sua mente focada em Elisa. Estaria ela realmente ali, a poucos metros dele? Após 25 anos, a possibilidade o consumia. Parte dele queria invadir a mansão naquele instante, revirar cada cômodo até encontrá-la. Eduardo, Vicente interrompeu seus pensamentos. Você está me ouvindo? Desculpe. O que dizia? Disse que o Dr. Mendes acabou de chegar.
A câmera na entrada o capturou. Eduardo examinou a imagem no laptop. Um homem idoso, cabelos brancos e aparência séria, entrando discretamente por uma porta lateral, não pela entrada principal onde os convidados chegavam. Ele não está vestido para a festa, observou Eduardo. Parece mais uma visita médica. Exatamente. Vicente aumentou o zoom. E carrega uma maleta médica. Eduardo sentiu seu pulso acelerar. Ele está indo ver Elisa, tenho certeza. Precisamos avisar as garotas. Vicente ajustou o comunicador. Helena Gabriela Deotri Mendes acabou de entrar por uma porta lateral leste da mansão. Sigam-no se puderem, mas com extrema cautela. No interior da mansão, Helena recebeu a mensagem através do pequeno dispositivo escondido em seu brinco. Estava no corredor principal, observando discretamente os seguranças posicionados estrategicamente. Havia notado que um corredor específico, à esquerda do grande salão, parecia ter segurança reforçada. Entendido, murmurou, fingindo ajustar o brinco. Estou perto do corredor leste. Vejo 2 seguranças, enquanto considerava como passar pelos guardas. Percebeu o movimento. Um homem idoso que reconheceu das fotos como DR. Mendes aproximava-se do corredor. Os seguranças imediatamente ficaram mais alertas. Mas para surpresa de Helena, apenas acenaram respeitosamente, permitindo sua passagem. Helena esperou alguns segundos antes de se mover. Precisava de uma distração para passar pelos guardas. Olhando ao redor, viu uma garçonete aproximando-se com uma bandeja de bebidas. Com um movimento calculado, Helena fingiu tropeçar ligeiramente, esbarrando na garçonete. Taças de champanhe caíram, criando imediatamente uma comoção. "Oh, meu Deus, me desculpe", exclamou Helena, ajudando a garçonete enquanto os seguranças momentaneamente desviaram sua atenção para o incidente, aproveitando a confusão. Helena deslizou discretamente para o corredor proibido, seu coração batendo acelerado enquanto avançava silenciosamente na mesma direção que o DR. Mendes havia tomado. No outro lado do salão, Gabriela estava em uma situação inesperada. Um jovem que ela não conhecia havia se aproximado, observando-a com interesse mal disfarçado. "Você é Gabriela Batista, não é?", perguntou diretamente. Gabriela tensionou-se, como ele sabia seu nome verdadeiro, não o falso que usara para entrar. "Acho que está me confundindo com outra pessoa", respondeu cautelosamente, começando a se afastar. "Não estou", o jovem insistiu, seguindo-a. "Sou Bruno. Bruno Cavalcante." Gabriela congelou. Cavalcante, o filho de Eduardo, o meio-irmão que ela nem sabia que existia até poucos dias atrás. "O que você está fazendo aqui?", perguntou, esquecendo momentaneamente a pretensão de identidade falsa. "Provavelmente o mesmo que você", respondeu Bruno, com uma confiança que não combinava com sua idade. Procurando respostas, antes que Gabriela pudesse elaborar uma resposta, um burburinho percorreu o salão. Augusto Neves havia chegado, impecavelmente vestido em um smoking preto, acompanhado por uma mulher elegante que Gabriela reconheceu das fotos, Mônica Cavalcante. "Sua mãe está com Augusto Neves", sussurrou. Incrédula, Bruno seguiu seu olhar, igualmente surpreso. "Isso não faz sentido. Eles são rivais de negócios." Nesse momento, Augusto pareceu sentir que estava sendo observado. Seu olhar percorreu o salão e, para horror de Gabriela, fixou-se diretamente nela. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por algo mais perturbador. Um sorriso calculista. "Temos um problema", murmurou Gabriela para o comunicador. "Augusto me viu, e ele está com Mônica Cavalcante." Helena avançava pelo corredor silencioso da ala leste, mantendo-se nas sombras. O lugar era notavelmente diferente do resto da mansão, mais austero, menos decorado, com portas fechadas ao longo do caminho. Ao virar uma esquina, viu o DDR, Mendes parado diante de uma porta com fechadura eletrônica, inserindo um código. Escondendo-se atrás de uma coluna, Helena observou o médico entrar na sala. A porta fechou-se automaticamente atrás dele. Helena esperou alguns momentos antes de se aproximar cautelosamente. A porta não tinha janela ou forma de ver o interior, mas tinha um pequeno painel com teclado numérico. "Estou na ala leste", sussurrou para o comunicador. "Encontrei o que parece ser o quarto de Maria, DR. Mendes acabou de entrar. Há uma fechadura eletrônica. Pode ver o código?", perguntou a voz de Vicente em seu ouvido.
Não, não. Mas posso tentar quando ele sair. Helena encostou-se levemente na porta, tentando ouvir alguma coisa. Vozes abafadas vinham do interior, mas não conseguia distinguir as palavras claramente. Então, uma voz feminina elevou-se ligeiramente. Não quero mais remédios. Estou lembrando. Preciso lembrar. O coração de Helena quase parou. Aquela voz, mesmo após 25 anos, era inconfundível. Era Elisa. Sua irmã estava realmente viva. A apenas alguns metros dela, no salão principal, a situação tornava-se cada vez mais tensa. Augusto Neves abria caminho entre os convidados, dirigindo-se determinadamente para onde Gabriela estava. Mônica alguns passos atrás dele. Precisamos sair daqui, disse Bruno, surpreendendo Gabriela ao pegar seu braço. Conheço outra saída. Não posso, respondeu Gabriela, resistindo. Helena está em algum lugar procurando alguém. Helena, sua mãe, tia, corrigiu automaticamente. Então percebeu que não havia razão para esconder a verdade dele. É complicado, olha. Preciso encontrá-la, se Augusto a descobrir. Bruno hesitou apenas um segundo antes de assentir. Vou ajudar. Onde ela está? Na ala leste, procurando por Ita Batista. A voz suave de Augusto Neves interrompeu-a. Que surpresa agradável. Não sabia que se interessava por saúde mental. Gabriela virou-se lentamente, forçando um sorriso. Sr. Neves, sim, é um tema fascinante. E vejo que conheceu o jovem Bruno. Continuou Augusto, olhando para o adolescente com interesse. Que mundo pequeno. Os filhos de Eduardo Cavalcante reunidos sob meu teto. Um murmúrio de choque passou por alguns convidados próximos que ouviram o comentário. Mônica, agora ao lado de Augusto, tinha uma expressão de fúria contida. Não sei do que está falando. Gabriela tentou manter a compostura. Não. Augusto sorriu friamente. O teste de DNA mostrou outra coisa, não é mesmo? Ou Eduardo não compartilhou esse detalhe com você ainda, Bruno? O jovem olhava de Augusto para Gabriela, claramente confuso. Como você sabe sobre o teste? Perguntou Gabriela, abandonando qualquer pretensão. Tenho meus recursos, respondeu Augusto. Então inclinou-se ligeiramente. Assim como sei exatamente por que você está aqui hoje. Ou devo dizer, quem você está procurando. Nesse momento, o comunicador no ouvido de Gabriela crepitou com a voz urgente de Helena. Gabriela, encontrei-a. É ela. É Elisa. Estou na ala leste, corredor principal, terceira porta. Precisamos de ajuda para tirá-la daqui. Augusto notou a mudança sutil na expressão de Gabriela e soube instantaneamente. Seguranças, chamou, seu tom calmo, mais autoritário. Temos intrusos na ala leste. Não, exclamou Gabriela, tentando passar por ele, mas Augusto a segurou pelo braço. Você fica aqui, senhorita Batista. Temos muito o que conversar. Solte-a. Bruno avançou, surpreendendo a todos com sua intervenção. Mônica agarrou o braço do filho. Bruno, fique fora disso. Você não entende o que está acontecendo. Entendo o suficiente, retrucou, libertando-se do aperto da mãe. Ela é minha irmã, não é? E vocês dois estão escondendo algo terrível. Os convidados começavam a notar a comoção, olhares curiosos voltando-se para o pequeno grupo. Vamos conversar em particular, sugeriu Augusto, sua voz baixa e perigosa. Meu escritório agora, enquanto era conduzida pelo salão, Gabriela conseguiu sussurrar no comunicador. Eduardo, é uma armadilha. Helena encontrou Elisa, mas estamos sendo levados para o escritório de Augusto. Ele sabe tudo. No carro de vigilância, Eduardo já estava em movimento antes mesmo que a mensagem terminasse. Estou entrando, declarou, ignorando os protestos de Vicente. Já esperei 25 anos. Não vou esperar nem mais um minuto. O escritório de Augusto Neves era um estudo em poder e opulência calculada. Painéis de madeira escura revestiam as paredes, estantes preenchidas com livros que jamais foram abertos. E uma imponente mesa de mogno dominava o centro do ambiente. Através das amplas janelas, os jardins iluminados da mansão ofereciam uma falsa sensação de tranquilidade. Gabriela e Bruno foram conduzidos para dentro por 2 seguranças discretos, enquanto Augusto e Mônica os seguiam, fechando cuidadosamente a porta para abafar o som da festa que continuava no salão principal. E sentem-se,
ordenou Augusto, indicando 2 poltronas de couro. Prefiro ficar em pé, respondeu Gabriela, sua postura rígida com tensão contida. Bruno posicionou-se ao lado dela, um gesto instintivo de solidariedade que surpreendeu ambos. Como queiram. Augusto caminhou até um bar elegante. Servindo-se de uísque, devo parabenizá-los pela ousadia. Invadir minha casa durante um evento beneficente. Bastante criativo. Onde está Helena? Exigiu Gabriela, ignorando o comentário. Sua tia está sendo escoltada para cá neste momento, respondeu Augusto calmamente, tomando um gole de seu uísque. Junto com o Dr. Mendes, que ela tão inconvenientemente interrompeu durante uma consulta médica, Mônica, que até então mantivera-se silenciosa, avançou em direção ao filho. Bruno, você não faz ideia do que está acontecendo. Deveria estar em casa, não envolvido nesta situação. Talvez se vocês não tivessem mentido para mim durante toda a minha vida, eu não precisaria descobrir as coisas assim, respondeu Bruno, sua voz carregando uma maturidade que nenhum dos adultos esperava. A porta abriu-se e Helena foi trazida para dentro por outro segurança, seguida pelo Dr. Mendes, que parecia profundamente desconfortável. Helena. Gabriela correu para abraçar a tia. Você está bem? Estou, respondeu Helena, seus olhos fixos em Augusto com uma fúria silenciosa. Eu a vi, Gabriela. Eu vi Elisa. O nome caiu no ambiente como uma pedra em águas paradas. Mônica empalideceu visivelmente, enquanto Augusto manteve sua expressão impassível. Então, a questão que temos diante de nós, começou Augusto, colocando seu copo na mesa. É o que faremos agora. O que faremos? Repetiu Helena, incrédula. Você manteve minha irmã prisioneira por 25 anos, fingiu sua morte, separou-a da filha, destruiu vidas inteiras. E fala como se estivéssemos discutindo um contrato de negócios. Foi meu pai quem iniciou isso, corrigiu Augusto friamente. E acredite, suas razões eram mais complexas do que você imagina. Nada justifica o que foi feito, interveio Gabriela. Absolutamente nada. Augusto observou-a com interesse clínico. Sabe, você tem muito dela, a mesma paixão, a mesma intransigência. Entendo por que meu pai se preocupava tanto com a linhagem dos Batista. Do que você está falando? Perguntou Helena. A resposta veio de uma voz inesperada. Do passado, de vingança, de obsessão. Eduardo Cavalcante estava parado na porta, que havia aberto silenciosamente. Seu rosto demonstrava uma calma assustadora, mas seus olhos ardiam com décadas de raiva contida. Eduardo, Mônica murmurou, dando um passo involuntário para trás. Pai, Bruno ficou momentaneamente paralisado, como se não soubesse como reagir à presença do pai neste cenário surreal. Augusto, surpreendentemente, apenas sorriu. Finalmente todos os jogadores estão reunidos, comentou, servindo-se de mais uísque. Achei que teríamos que procurá-lo, Cavalcante, mas você veio direto para nós. Eduardo ignorou o comentário, seus olhos percorrendo rapidamente as pessoas na sala, certificando-se que Gabriela e Helena estavam bem. Onde está ela, Augusto? Perguntou, sua voz perigosamente controlada. Onde está Elisa? Maria está em seus aposentos, sendo medicada pelo Dr. Mendes, respondeu Augusto, enfatizando o nome falso. Ela não está bem, como sua invasora aqui deve ter notado. Helena deu um passo à frente. Ela me reconheceu, declarou com firmeza. Por um instante vi em seus olhos. Ela sabe quem é. Está lá dentro, presa em algum lugar sob todas essas drogas que vocês forçaram nela por décadas. Eduardo voltou-se para o médico idoso, que parecia querer desaparecer nas sombras do escritório. É verdade, doutor. O que exatamente você fez com ela todos esses anos, Dr. Mendes engoliu em seco, alternando olhares entre Eduardo e Augusto. Eu apenas seguia ordens. Sebastião me garantiu que ela estava mentalmente instável, que precisava de supervisão constante e medicação. Mentiras, sibilou Helena. Minha irmã era completamente saudável quando desapareceu. Vocês não entendem. Augusto interveio. Meu pai tinha razões. O pai dela, José Batista, destruiu a vida de minha mãe. Ela nunca se recuperou do escândalo, do abandono. Quando Sebastião descobriu que a filha do homem que humilhou nossa família estava envolvida com seu rival nos negócios. Foi demais.
Então tudo isso foi vingança? Perguntou Eduardo, incrédulo. Destruir a vida de uma inocente por algo que o pai dela supostamente fez. Obsessão, corrigiu Augusto. Meu pai era um homem obcecado pela família, pelo legado, pela vingança. Quando descobriu que Elisa estava grávida, bem, isso complicou as coisas. Ele não podia simplesmente deixá-la ir. Mas também não podia eliminá-la. Gabriela sentiu seu sangue gelar nas veias, porque ela carregava uma cavalcante, concluiu, compreendendo a lógica distorcida. Ele não queria matar a herdeira de um império rival. Precisamente, Augusto fez um gesto apreciativo. Você é inteligente como sua mãe. Sebastião permitiu que o bebê vivesse, que fosse entregue à irmã, mas manteve Elisa inicialmente como garantia. Depois, bem, suponho que ela se tornou outro tipo de obsessão para ele. Eduardo avançou subitamente, agarrando Augusto pela lapela do paletó e empurrando-o contra a parede. Você vai nos levar até ela agora? Exigiu, sua voz tremendo de fúria contida. Ou juro por Deus que vou destruir você e tudo que resta do legado do seu pai. Antes que Augusto pudesse responder, sons de comoção vieram do corredor. A porta do escritório abriu-se violentamente e 2 seguranças entraram apressados. Sr. Neves, a paciente? Ah, ela escapou do quarto, não sabemos como. O rosto de Augusto empalideceu. O que isso é impossível? As portas são trancadas eletronicamente. Quando o Dr. Mendes saiu, ela deve ter observado o código. Um dos seguranças explicou nervosamente. Eduardo soltou Augusto, virando-se para a porta. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Elisa, murmurou, movendo-se instintivamente para o corredor. O caos se instalou. Augusto gritou ordens para os seguranças bloquearem todas as saídas, enquanto Mônica tentava desesperadamente conter Bruno, que seguia Gabriela e Helena para fora do escritório. No corredor principal, convidados confusos observavam a movimentação incomum de seguranças. A música havia parado, e um burburinho de vozes preocupadas preenchia o ar. Dividam-se, instruiu Eduardo. Helena, você conhece a casa? Leve Gabriela pela ala leste. Bruno, venha comigo pelo Jardim dos Fundos. Enquanto se separavam, Augusto conseguiu alcançar o grupo, agarrando o braço de Gabriela. Você não vai a lugar nenhum, declarou, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria. Isto acaba agora, num movimento rápido. Sacou uma pequena arma de um coldre escondido, apontando-a para Eduardo. Todos para o escritório. Agora, os convidados próximos recuaram em pânico, alguns gritando ao ver a arma. A situação, já tensa, explodiu em caos. Augusto, pense bem. Eduardo tentou acalmar a situação, levantando as mãos. Há dezenas de testemunhas. Pouco me importa, respondeu Augusto, sua voz estranhamente calma apesar da situação explosiva. Você não vai levá-la. Ela pertence à família Neves agora. Ela não é uma propriedade, gritou Helena, tentando se aproximar, mas sendo impedida por um segurança. Gabriela, ainda no aperto firme de Augusto, sentiu o metal frio da arma contra sua têmpora quando ele a usou como escudo humano. Agora todos vocês vão recuar. Ou a filha que você acabou de encontrar, Cavalcante, terá uma vida muito curta. O tempo pareceu congelar Eduardo, paralisado pelo medo de perder a filha que acabara de descobrir. Helena lutando contra o segurança que a continha. Bruno observando-o horrorizado, incapaz de compreender como a situação chegara a esse ponto. E então, uma voz suave e clara cortou a tensão como um raio de luz na escuridão. Sebastião? Todos os olhares se voltaram para a fonte da voz. No final do corredor, uma mulher de aproximadamente 49 anos, vestida com uma simples camisola branca, cabelos parcialmente grisalhos caindo em ondas sobre os ombros, observava a cena com uma mistura de confusão e reconhecimento crescente. Augusto empalideceu, sua mão com a arma vacilando ligeiramente. Maria, volte para seu quarto. Isso não é da sua conta. A mulher ignorou-o, seus olhos percorrendo os rostos até pararem em Eduardo. Uma transformação sutil ocorreu em sua expressão, como se camadas de névoa se dissipassem de seus olhos. Eduardo, sussurrou,
Dando um passo hesitante para frente, Eduardo sentiu o mundo desaparecer ao seu redor. Após 25 anos de busca, de dor, de perguntas sem respostas, ali estava ela, mais velha, fragilizada pelo tempo e pelos medicamentos, mas inconfundivelmente Elisa. Sim, respondeu, sua voz embargada pela emoção. Sou eu, Elisa. Na confusão momentânea causada pela aparição de Elisa, Augusto distraiu-se por um segundo. Foi tudo que Bruno precisou para avançar, empurrando o braço que segurava a arma para longe de Gabriela. O disparo foi ensurdecedor no espaço confinado do corredor. A bala ricocheteou na parede, provocando mais gritos entre os convidados que fugiam em pânico. Gabriela conseguiu se libertar. Correndo para junto de Helena, Eduardo moveu-se instintivamente para proteger Elisa, enquanto Bruno lutava com Augusto pelo controle da arma. Foi nesse momento que Elisa viu o anel de esmeralda no dedo de Gabriela. O mesmo anel que desenhara compulsivamente por semanas. Algo profundo em sua memória fragmentada se reconectou, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento, não apenas de um objeto, mas do significado por trás dele. E, ao mesmo tempo, viu Augusto apontando novamente a arma, agora para Eduardo, após empurrar Bruno. Não! Gritou, lançando-se para a frente com uma força que ninguém esperaria de seu corpo fragilizado. O segundo disparo ecoou pela mansão. O tempo pareceu desacelerar. Elisa caiu nos braços de Eduardo, seu corpo protegendo o homem que amara por toda a vida. Mas o mais surpreendente não foi seu ato de sacrifício. Foi o que ela disse enquanto seus olhos encontravam os dele. Eduardo, proteja nossa filha. Nossa filha. As palavras que provavam, mais do que qualquer teste de DNA, que por trás das drogas e da identidade forçada de Maria, Elisa sempre estivera lá, lembrando, esperando. Augusto, percebendo o que havia feito, deixou a arma cair de sua mão, enquanto seguranças finalmente o contiveram. E sirenes começavam a ser ouvidas ao longe. Eduardo segurava Elisa, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não vou perder você novamente, murmurou, pressionando a mão sobre o ferimento em seu ombro, enquanto Gabriela e Helena se ajoelhavam ao lado deles. Não depois de todo esse tempo. Os olhos de Elisa, mais claros e lúcidos do que haviam estado em 25 anos, percorreram os rostos ao seu redor. O homem que nunca deixou de amar, a irmã que protegera sua filha, e, finalmente, a filha que havia sacrificado tudo para proteger. Gabriela sussurrou, estendendo a mão trêmula para tocar o rosto da filha pela primeira vez desde que era um bebê. Você tem os olhos dele,